Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula conceitual de orientação a objetos. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês, chamar a atenção de vocês para um e-mail que nós vamos utilizar nessa disciplina. Então o e-mail será o frn00714@ufrn.edu.br. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo que vocês precisarem se comunicar comigo, que seja por esse e-mail. Esse e-mail vai ser exclusivamente dessa disciplina e aí vai facilitar a minha vida e a vida de vocês, porque se vocês mandam um e-mail para outro e-mail meu, então pode ser que se perca no meio de tantas mensagens que recebo diariamente. Na aula passada nós estudamos os conceitos de classe, objeto, atributo e método. Espero que vocês tenham aprendido. Então, só para relembrar, eu trouxe aqui um exemplo da classe cachorro. A classe cachorro tem os atributos nome, idade, dono e raça. E os métodos anda, fala, corre, dorme. Corre não, come. Anda, fala, come, dorme. Poderia ter corre também. Então, eu trouxe para vocês dois objetos dessa classe cachorro. Um é o cachorro Rex, que eu coloquei uma foto aí do lado direito superior. Ele tem 3 anos, o seu dono é João, ele é da raça labrador. E trouxe também o cachorro Bob, que está na parte inferior do slide. Ele tem 5 anos, a sua dona é Maria e ele é da raça Poodle. Como eu falei na aula anterior, os objetos são instâncias da classe. Se esse nome é conhecido para vocês, se torna mais fácil de entender a diferença entre classe e objeto. Entramos agora no conceito de agregação. Agregação é um tipo de associação forte, onde um objeto agregado é constituído de componentes. Então, nós trazemos aqui um exemplo que facilita bastante o entendimento. Nós temos um projeto de uma casa. O projeto de uma casa, ele nunca é único. Existem vários outros projetos agregados. Então, o projeto de uma casa, ele tem um projeto estrutural, hidráulico, elétrico, arquitetural. O projeto arquitetural, ele ainda tem mais outros 3 projetos agregados a ele, que é o exterior, o interior e o paisagismo. Entramos agora para os conceitos de visibilidade de atributos e de métodos. Então, um atributo ou método, ele, quando é público, ele pode ser utilizado por qualquer classe do meu programa. Vejamos aqui um exemplo. O que nós temos aqui público? Veja que eu coloquei aqui um maisinho do lado de público, porque todo atributo ou método público, ele tem um mais, representando que ele é público. Então, aqui nós temos 4 classes. Dessas 4 classes, nós temos 3 métodos que são públicos. São os métodos realizar venda, alterar CPF e alterar CNPJ. Propositadamente, eu não coloquei nenhum atributo público, porque normalmente não se utiliza atributo público. O comum é que exista um método que é público e que permite alterar o atributo. Então, aqui, o método realizar venda. O método realizar venda, ele pode ser acessado pela classe pessoa, pela classe pessoa física, ou pela classe pessoa jurídica, porque ele é público, então qualquer classe pode acessá-lo. Se eu tivesse uma classe chamada gerar nota fiscal, essa classe gerar nota fiscal poderia acessar o método realizar venda, porque ele é um método público. Aí partimos agora para o método ou atributo privado. Somente a classe possuidora do atributo ou método poderá utilizá-lo. Então, veja aqui
que eu coloquei todos os atributos sendo privado e nenhum método sendo privado. Isso é o mais comum de acontecer. Normalmente, os atributos são todos privados e os métodos dificilmente são privados. Mas pode existir método privado? Pode. Eu poderia ter um método, por exemplo, dentro de pessoa jurídica, um método validar CPF e que ele fosse privado, porque o único método que eu precisar de validar o CPF seria o alterar CPF. Isso é um exemplo, tá? Mas é muito raro de acontecer. O outro tipo de visibilidade de atributo ou método é o tipo protegido, onde somente a classe possuidora do atributo ou método ou suas subclasses podem ter acesso ao mesmo. Vamos aqui agora. Quem é que está como protegido? Apenas os métodos escrever nome. Mais tarde vocês vão entender direitinho por que tem esses dois métodos com o mesmo nome. Então, o método escrever nome, ele só pode ser acessado pelas subclasses da classe pessoa. As subclasses da classe pessoa são pessoa física e pessoa jurídica, certo? Também daqui a pouco eu vou explicar para vocês o conceito de herança e vocês vão entender bem direitinho o que é a subclasse. Mas o que você precisa saber agora é que nesse diagrama que eu coloquei aqui, as classes pessoa física e pessoa jurídica são subclasses da classe pessoa. E somente essas duas podem acessar os métodos escrever nome. Se vendas quiser acessar escrever nome, não consegue. Não vai dizer que o método não existe, tá? Sobrecarga de método. É um recurso que permite a criação de diversos métodos com o mesmo nome, que podem diferir uns dos outros em função do tipo de dados de entrada, ou seja, os parâmetros, e a saída do método. Então, aí chega aqueles dois métodos, né, que anteriormente estavam como protegidos, né, aqui na classe pessoa, eles estavam como protegidos, e aqui eu deixei como público, tá? Então, por que eu tenho aqui dois métodos? Eu tenho um método escrever nome que não passa nenhum parâmetro, e tenho um método escrever nome que passa um parâmetro chamado vezes. Então, se eu quiser escrever o nome apenas uma vez, eu chamo escrever nome aqui, sem nenhum parâmetro. Se eu quiser escrever o nome 10 vezes, eu passo escrever nome e passo o parâmetro aqui 10. Então, a própria classe vai saber identificar. Se tem parâmetro, ela executa esse método aqui. Se não tem parâmetro, executa esse outro método aqui. Ok? Aqui do lado direito, nós temos outro exemplo de sobrecarga de método. Esse daqui talvez fique mais claro para vocês. Imprime extrato, certo? O nome do método. Um não tem nenhum parâmetro. E o outro tem um parâmetro dias. Então, se eu quero o meu extrato dos últimos 15 dias, eu chamo o método imprime extrato sem passar parâmetro. Se eu quero o extrato de um período mais longo, 90 dias, por exemplo, então eu chamo imprime extrato e passo 90 como parâmetro, vai executar o método que tem a quantidade de dias como parâmetro. Método construtor. O construtor, ele é unicamente invocado no momento da criação do objeto. Então, para criar um objeto, obrigatoriamente tem que ter um construtor. Você não tem como criar um objeto sem um método construtor. Nele, você define que ações devem ser executadas quando da criação de um objeto. Então, criou o objeto, o que é que eu faço com esse objeto? Tem que estar lá no método construtor. Usando o mecanismo de sobrecarga, mais de um construtor pode ser definido para uma classe. Então, de repente, você pode ter um método construtor que ele preenche vazio em todos os valores do objeto, né?
E pode ter outro método construtor que passa como parâmetro todas as informações que você quer preencher naquele objeto. Entramos no conceito de encapsulamento, que é a ocultação de dados. Então, o ato de empacotar, ao mesmo tempo, dados e objetos é chamado de encapsulamento. Você consegue ocultar, né, os dados. O objeto ele esconde seus dados de outros objetos e permite que os dados sejam acessados por intermédio de seus próprios métodos. Então, como eu falei antes, os atributos normalmente são privados, né? Então, fica lá escondidinho. E os métodos quem acessam. Este mecanismo é utilizado amplamente para impedir o acesso direto ao estado de um objeto, ou seja, aos seus atributos, disponibilizando externamente apenas os métodos que alteram estes estados. Para que fique mais claro para vocês, a gente tem aqui um exemplo. Você não precisa conhecer os detalhes dos circuitos de um telefone para utilizá-lo. A carcaça do telefone encapsula os detalhes, provendo a você uma interface mais amigável. Os botões, o monofone, sinais de tom. Então, você tem ali um telefone que você não precisa saber o que está por trás. Nem a programação, nem os circuitos, nada. Você sabe que você teclou um lugar ali, né? Deu um toque em determinada função, aquela função vai ser executada. Para que o encapsulamento exista, é preciso deixar os atributos privados e os métodos públicos. Assim está sendo garantido que os valores atribuídos aos atributos serão sempre respeitados pelas regras existentes. Então, um exemplo, veja que a figura aqui mostra, tá? Os atributos privados e os métodos públicos. Você só consegue garantir o encapsulamento se for assim. Então, um exemplo é o CPF. Um CPF tem 11 dígitos. Então, o método alterar CPF, ele vai verificar se aquele CPF que foi passado tem 11 dígitos. Se tiver os 11 dígitos, beleza. Mas se não tiver, vai retornar alguma mensagem de erro. Então, se o atributo não fosse privado, o que era que ia acontecer? Qualquer classe chegava e colocava um CPF com 12, com 15, com 20, com 5 dígitos. Tá? Então, você consegue garantir que as suas restrições vão ser respeitadas quando você tem o encapsulamento. Então, aqui a classe pessoa, mostrando que o nome e a idade, que são atributos, né, eles são privados, então eles estão protegidos de mudanças indevidas. E os métodos, definir nome, definir idade, retornar idade, eles são públicos, então permitem o acesso aos atributos através dos métodos. Vocês vão estudar em PO, para quem não pagou ainda, quem pagou já sabe, que esse definir nome é chamado de set nome. Retornar nome é get nome. Então são sets e gets. São métodos que atribuem valor aos atributos e métodos que pegam os valores dos atributos, os sets e os gets. Chegamos no conceito de herança, super importante, bastante utilizado em orientação a objeto. Então, a herança, nós temos classes com atributos e métodos iguais que podem ser agrupadas em hierarquia. Então, se você olhar o nosso exemplo, você tem pessoa, tem nome, endereço e data de nascimento. Mas se a pessoa for um aluno, além desses atributos, ele tem o atributo curso. Se for um professor, além dos atributos que tem pessoa, ele tem o atributo departamento. E se for um funcionário, vai precisar ter o atributo setor.
Então, para evitar que a gente tivesse repetido nome, endereço e data de nascimento nas classes aluno, professor e funcionário, a gente cria uma classe, certo? Uma classe mãe, que a gente pode chamar, uma classe pai ou classe mãe, que ela é superior às demais. Então, as classes aluno, professor e funcionário são subclasses da classe pessoa. Então, eles herdam todos os atributos e todos os métodos da classe pessoa. A herança permite o reaproveitamento de atributos e de métodos, otimiza o tempo de desenvolvimento, permite a diminuição de linhas de código e facilita futuras manutenções. O polimorfismo está associado à herança e trabalha com a redeclaração de métodos previamente herdados por uma classe. Podem existir 2 ou mais métodos com a mesma nomenclatura, diferenciando-se na maneira como foram implementados, sendo o sistema responsável por verificar se a classe da instância em questão possui o método declarado nela própria ou se herda de uma outra classe. Então, aqui nós temos um exemplo que fica mais claro para vocês, do polimorfismo. No polimorfismo, eu tenho a herança, certo? É exigido a herança. Então, eu tenho uma classe pessoa e tenho uma classe funcionário que herda de pessoa. Vejam que a classe pessoa tem o método escrever nome. A classe funcionário, esse método escrever nome é opcional. Se existir um método chamado escrever nome dentro de funcionário, então, quando a classe funcionário chamar o método escrever nome, vai executar os comandos que tem dentro da classe funcionário. Caso contrário, se funcionário não tem o método escrever nome, quando a classe funcionário chamar o método escrever nome, vai ser executado o código que está na classe pessoa. Então, a sobrecarga de método difere do polimorfismo porque ela não exige herança. E são 2 métodos que têm o mesmo nome e mudam os parâmetros ou a saída. E no polimorfismo, eu poderia ter dentro da classe funcionário um método escrever nome e sem parâmetro, né? Ele dá a prioridade de executar o que está dentro de funcionário. E depois, se não tiver em funcionário, ele vai e executa de pessoa. Deixo aqui um exercício para vocês, que esse exercício vocês vão me enviar. Já tem a tarefa cadastrada no SIGA. A bibliografia, que é a mesma da aula passada, da mesma forma, quem tiver acesso aos livros pode ler algum desses livros. Quem não tiver acesso a esse pode acessar qualquer outro livro que trate sobre orientação a objetos ou sobre o ML. E também nós vamos deixar um link para algum material gratuito lá pelo SIGA. Até a próxima aula.